Olá pessoal, a professora Vanessa e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o plano de ação anti-câncer. Lembra que essa semana nós estamos falando sobre o câncer na parte de prevenção. Então a ideia da semana foi sempre falar da prevenção. Primeiro a gente começou a entender o conceito da medicina integrativa sobre o câncer. Depois a gente falou da alimentação, que é fundamental a gente prevenir. É muito melhor do que prevenir do que ter que tratar um câncer. Eu acho que ninguém gosta de chegar no consultório médico e ouvir o diagnóstico de um câncer, né? Então, por que não fazer por merecer? Por que não cuidar da nossa saúde de uma forma a evitar o câncer? Então, hoje, nós vamos fazer um resuminho aí de algumas atitudes que a gente pode ter para evitar o câncer. A gente falou bastante do conceito novo, né? Desse conceito integrativo do câncer, porque a gente fez até uma aula só sobre isso, então se você não viu ainda, veja lá aquela primeira aula falando do conceito do câncer, para você entender que o câncer ele é uma ponta do iceberg, ele não é o problema em si. Ele é o resultado de um organismo desequilibrado, inflamado, com estresse oxidativo, um organismo que sofreu várias injúrias, podemos chamar assim, e aí, como final da história, surgiu o câncer. Então a gente tem que remover o tumor, tem que tratar o câncer, né, focar em tirar aquelas células erradas, mas a gente tem que reorganizar o nosso organismo. Senão a gente vai ter um risco muito alto de uma recidiva ou até do desenvolvimento de um novo tipo de câncer, né? Porque a gente sempre fala para os pacientes, olha, se as tuas atitudes, se o jeito que você viveu até hoje resultou num câncer ou resultou nessa doença, é sinal de que tem que mudar o jeito de viver. Tem que mudar alguns hábitos de vida se você quer evitar complicações da doença ou quer evitar outra doença crônica ou mesmo tentar tratar através dos hábitos de vida. A gente sabe que muitas vezes, na maioria das doenças, a gente evitaria com hábitos de vida adequados. Tá? Então hoje nós vamos falar desse plano de ação e na semana que vem, que está entrando agora, né, amanhã já, nós vamos falar sobre prescrição de nutracêuticos no câncer. Então, paciente que já tem câncer precisa ser ajudado, pode ser ajudado, podemos otimizar o tratamento dele, podemos fazer com que ele tenha mais chances de vitória nessa batalha? Com certeza. Tá? Então, nós vamos falar dos nutracêuticos, vamos falar do ozônio no câncer e vamos falar da detoxificação, tá? Que são algumas atitudes da medicina complementar aí que pode ajudar esse paciente do câncer. O que eu estou usando? Quem está me acompanhando aí essa semana do câncer, eu estou usando esses 3 livros, sendo que o primeiro e o terceiro são escritos por 2 médicos, né? E o primeiro ele é médico e teve o câncer, e o segundo ele mudou toda a maneira de enxergar as doenças quando ele começou a estudar a parte nutricional, né, do organismo, da bioquímica, na verdade. E ele vai contando as suas experiências nesse livro e relatando casos clínicos, é muito interessante. Tudo numa linguagem bem acessível, porque afinal não são livros científicos, são livros para leigo, que trazem conceitos muito interessantes. E o do meio é um livro muito interessante de um paciente, então um advogado que teve câncer e conta aí quais foram todas as buscas dele dentro dessas novas alternativas de tratamentos, e ele relata, embasando tudo em artigos científicos de uma longa pesquisa que ele fez durante a doença e depois continuou fazendo, para embasar, né, toda essa questão da medicina integrativa. Vamos lá. A lista dos pequenos e grandes transformadores da sua vida que vão fazer com que você não tenha câncer, tá? Ou se você já teve câncer, que vão evitar uma recidiva. Então vamos lá. Proteger-se. Então, evitar os produtos químicos industriais quando for possível. Pessoal, é possível a gente evitar todos os produtos químicos que a gente tem contato no nosso dia a dia? É bem difícil. Cada um tem uma realidade, cada um tem uma condição financeira, mas a gente precisa, na medida do possível, ir fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Tá? Então, o que ele indica aqui? Arejar as roupas depois da lavagem a seco, caso você utilize lavagem a seco, evitar os pesticidas e inseticidas, evitar os produtos de limpeza químicos, evitar o alumínio em contato com a pele, evitar os parabenos e os fitalatos nos cosméticos
e evitar os cremes que contêm estrógenos ou hormônios placentários. Então, assim, algumas coisas que estão descritas aí tem como fazer. Por exemplo, se eu puder ter uma horta, ou ter um sítio, ou conhecer pessoas que têm e que vendem produtos sem pesticidas e inseticidas, eu posso tentar comprar, né? Posso tentar comprar desodorantes ou produtos de limpeza que não tenham, produtos de higiene, na verdade, que tem alumínio, né? Creme dental, desodorante. Posso procurar fazer isso, mas é uma questão de você identificar, porque você nem sabia, talvez, que existiam esses produtos ou que esses produtos poderiam ser evitados. Lá no final a gente vai falar um pouquinho dos produtos químicos com mais detalhes, tá? Comida, né? Alimentação. Nossa, fiz um vídeo só sobre alimentação. Então, se você ainda não viu, procure assistir, porque tem muita dica. E lá eu procurei deixar o efeito que aquele alimento realmente tem no câncer. Porque uma coisa é falar assim, o alimento X é bom, é anti-câncer. E aí, tá bom. Quem que falou, de onde que saiu, como que ele atua? Então eu procurei deixar nessa aula dos alimentos o que ele produz, né, no organismo, o que ele faz que evita o crescimento ou o desenvolvimento do câncer. Tá? Então aqui ele fala, comer produtos orgânicos de animais alimentados a pasto. Por quê, pessoal? Porque mesmo os animais que a gente consome a carne depois, eles recebem um monte de produtos químicos quando eles são feitos assim em grande quantidade. Eu sei que é difícil encontrar, né? Quem vai, da onde que eu vou tirar carnes, ovos, manteiga, leite, iogurte, tudo isso de animais que não foram criados, né, lá em cativeiro, enfim. Eu sei que é difícil, pessoal, mas a gente tá com a ideia aqui de passar para vocês o que seria o ideal, o que seria o maravilhoso, tá? Seria evitar consumir esse tipo de carne, porque esses animais recebem antibióticos, esses animais recebem um monte de produto químico que fica na carne e nos derivados aí que a gente utiliza. Reequilibrar a alimentação. Então, reduzir o açúcar. Falamos bastante do açúcar. As farinhas brancas. A gente tem que reduzir também as fontes de ômega 6, que é as gorduras, né, que são inflamatórias, presentes, por exemplo, no óleo de girassol, no óleo de milho, óleo de soja, óleo de cártamo, margarinas, falamos disso, que são venenos, né? E procurar aumentar as fontes de ômega 3, né, que são os peixes e crustáceos. Depois aqui eu vou mostrar até alguns alimentos que são fontes de ômega 3 para você conseguir da alimentação. Né? Eu acho que às vezes a gente acaba até tendo que suplementar o ômega 3 porque a gente tem uma alimentação muito desequilibrada. Né? Então, se você não consegue se alimentar, uma ideia é usar suplementos, né, as cápsulas de ômega 3. Filtrar a água, né, ou com filtro de carvão ativo, ou com osmose reversa, né, utilizar água mineral ou de uma fonte. Água mineral é só o cuidado que a gente tem que ter, é a embalagem. Né, aquela embalagem plástica, muitas vezes pega sol ali e libera os estrógenos que estão presentes né, no plástico, que podem atuar nos nossos receptores e bagunçar os hormônios. Tá? Então, só esse detalhe. E eu sempre falo também aqui na nossa região sul do país, tem muito agrotóxico na água. Então, assim, é uma coisa que dá para fazer, a gente comprar um filtro. Né? Tem coisas que vocês vão analisar aqui dentro da realidade de vocês, o que é possível de ser feito. Tá? Mexer-se. Isso aqui dá para fazer, né, pessoal? Inclusive, nós vamos falar do exercício, umas informações bem interessantes. Então, fazer 20 a 30 minutos de atividade física diariamente, tomar sol durante 20 minutos quando for possível para a produção da vitamina D. Né? A aula próxima que a gente vai falar sobre suplementação no câncer, a gente vai falar da importância da vitamina D e o que ela faz, qual é o efeito dela dentro do organismo, que é importante para evitar o câncer, também se tiver câncer para ajudar no combate, tá? Então, dá para fazer isso? Olha, talvez todo dia eu não consiga, mas existe um cálculo semanal ali que a gente vai falar. Então, você pode organizar a tua vida para fazer, atingir os níveis de exercícios semanais, tá? Então, de repente, claro que você não vai fazer tudo num dia, né? Tem um dia de folga, vai passar o dia inteiro fazendo 8 horas de exercício. Aí também não é o ideal.
O que eu digo para vocês é pelo menos distribuir isso por 3 vezes por semana, tá? É o ideal. Meditar, praticar um método de autocentragem e tranquilidade. Na verdade, você precisa fazer algo que te acalme, né? Aí ele coloca aqui como yoga, alguns métodos de meditação, e aqui tem nomes, né, de métodos para que você relaxe. Então a ideia é gerenciamento do estresse aqui, né? Poderíamos trocar meditar por gerenciamento do estresse. Então faça atividades que relaxem a tua mente, que desacelerem o pensamento, que tragam momentos de reflexão e relaxamento. Essa é a ideia. Eu assisti uma palestra muito interessante sobre os efeitos do yoga, até no emagrecimento, no gerenciamento do estresse. Muito importante, pessoal, tá? Gerenciar o estresse. Libertar-se do sentimento de impotência. Então aqui, ó, lembra que eu falei na primeira aula, quando a gente falou de conceitos do câncer, os gatilhos do câncer? Não dá para pular essa parte, pessoal, tá? Tem que resolver os traumas. Você tem que pensar na questão mental, se você tem problemas psicológicos, se você tem situações de mágoa que você carrega, né? Tudo isso é terrível para o corpo. A mente, ela manda mensagens para o nosso corpo. O corpo, ele reflete, ele começa a criar situações de estresse pelos pensamentos que a gente coloca diante dele, né? Então a gente já sabe, isso está muito claro, tá, pessoal, que existe gatilho emocional no câncer. Pode ser um estresse que a pessoa passou financeiro, pode ser um estresse emocional mesmo com alguém da família, perda de parentes, né, perda de pessoas amadas, assim, tudo isso pode ser gatilho para câncer, tá? Então aprender a acolher as próprias emoções, inclusive o medo, a tristeza, o desespero e a raiva. Aprender a deixar as emoções se dissiparem sem se prender a elas e encontrar uma pessoa com quem possa compartilhar as emoções, né? Tem tantos psicólogos aí com terapias novas, inovadoras, tem sempre uma coisa ou outra surgindo especificamente para determinados problemas, então tem que pensar nisso. E agora vamos então, não falei aqui, né, que falar aqui basicamente, se a gente resumir, é alimentação, conhecer de alimentação, mexer-se, então exercício físico, relaxamento, gerenciamento do estresse e controle emocional, tá? Uma vida com esse foco de fazer a gestão dessas situações, com certeza vai diminuir bastante a tua chance de ter um câncer e do paciente que você estiver atendendo também, se você conseguir fazer educação em saúde e passar para ele todas essas informações, tá? Então, olha só que interessante. Vamos lá, falando em exercício físico, a gente tem aqui essa unidade de medida que foi estudada para avaliar, né, relacionar se a quantidade de exercício feita era suficiente no câncer. Então vamos lá, os estudos mostram que a atividade física ajuda o corpo a lutar contra o câncer, mas a dose não é a mesma para todos os cânceres. É calculada em unidade chamada MET, sigla para equivalente metabólico, sendo que 1 MET equivale à energia despendida por hora para ficar sentado. Para o câncer de mama, por exemplo, parece haver um efeito protetor mensurável a partir de 3 a 5 horas semanais de caminhada em ritmo normal. Então, 9 MET por semana. E para o câncer de cólon e de reto, é preciso dobrar este número para atingir o mesmo efeito. Então, para esses 2 tipos de câncer, seria 18 MET por semana de exercício. Para tanto, pode-se dobrar a duração da caminhada ou a velocidade, ou encontrar atividades que requerem um esforço maior, por exemplo, andar de bicicleta numa velocidade que demanda um esforço equivalente ao dobro do MET que caminhar. Então, você não tem que necessariamente fazer caminhada, você pode estudar a atividade física que você vai fazer, se ela for intensa, você não precisa fazer esse número de horas, né? É só um padrão que foi usado, a caminhada como padrão, tá? Olha lá, 2 sessões semanais de karatê, por exemplo, conforme praticada pelos pacientes lá do doutor da pesquisa, correspondem a uma dose de 18 MET. Né? Então, se eu fizer 2 horas de karatê por semana, já atingiu aí os 18 MET.
que é necessário para evitar o câncer de reto e de cólon. Por fim, para obter um efeito sobre o câncer de próstata, é preciso 30 MET por semana, o equivalente a 3 horas de corrida, divididas ao longo da semana. Por exemplo, 6 sessões semanais de 30 minutos. Para calcular o gasto de energia da musculação, é preciso definir os pesos utilizados. Assim, não se pode fornecer uma estimativa genérica. Então, por isso que ele não colocou aqui sobre musculação. Vamos olhar agora quanto a gente gasta em MET, com algumas coisinhas do dia a dia, e depois com os exercícios. Então, ó, ficar sentado vendo televisão, 1 MET, né? Sentado costurando, 1,5. Andar até o ônibus, 2,5. Carregar e descarregar o carro, 3. Levar o lixo, passear com o cachorro, né? Isso daí mais 3. Serviço doméstico, passar o aspirador, 3,5. Tá? Varrer o jardim, jardinagem. Então vejam, pessoal, que ele colocou aqui algumas atividades, o consumo de MET que vai. Então, por exemplo, vamos olhar aqui agora os exercícios. Então, ó, essas aqui são atividades cotidianas. Embaixo aqui, atividades consideradas fracas, que seria tocar piano, canoagem, golfe, caminhada lenta e dança lenta, tá? E aqui a gente já vai falar da caminhada mais intensa, bicicleta, musculação, golfe, natação, caminhada rápida e cortar madeira. A gente vai ganhando MET aí, até atingir. Lembra que se você quer evitar o câncer de próstata, você tem que atingir na tua semana 30 MET. Você quer evitar o câncer de mama, tem que atingir 9 MET. Tá? E ali continua aqui embaixo, ó. Tênis, dança rápida, bicicleta, aeróbica, patinação, esqui, escalar um morro, natação, caminhada, sessão de karatê, né, corrida, pular corda, treinamento intenso, squash. Olha quantos MET que vai. Às vezes você faz uma sessão de squash, por exemplo, você já ultrapassou o MET necessário aí para evitar o câncer de mama. Tá? Então, cada câncer que pode ter passado no estudo, eles podem ter determinado, eu não sei se foi estudado todos os cânceres, tá? O que a gente tem aqui no livro são esses exemplos, tá? Mas o que a gente pode resumir aqui da história? Que a gente precisa se mexer, que o nosso corpo não foi feito para ficar parado, sentado, sedentário, né? E a gente precisa escolher atividades, nem que a gente coloque 2 vezes por semana, 3. O importante é começar, o importante é sair do sedentarismo. Depois você vai se adaptando. O importante é você escolher uma atividade que você goste também, que a gente sabe, né, que não começa e não termina, caso a atividade não seja boa, né? Quantas vezes já pagamos academia aí? Não foi só eu, né, que pagou a academia e não foi. E olha que eu achei minhas atividades, né? Faço atividade 4 a 5 vezes por semana aí. Outra coisa para se preocupar, e fortalecer o sistema imunológico. Então, observe essas tabelinhas aqui. O que prejudica o nosso sistema imunológico? Dieta ocidental tradicional pró-inflamatória. Que legal, né? Aquilo que a gente gosta de comer, cheio de farinha, cheio de carne gordurosa, rica em ômega 6, rica em açúcar. E o que encoraja ou protege o sistema imunológico, né? Faz com que o sistema imunológico funcione bem? Dieta mediterrânea, cozinha indiana, cozinha asiática, né? Depois você vê por quê. Porque tem menos produtos inflamatórios, seria uma dieta anti-inflamatória, tá? Que mais que inibe o sistema imunológico? Raiva ou desespero persistente. Já falamos da parte emocional, né? Por que preciso prestar atenção? E o que encoraja o meu sistema? Lidar com as minhas dificuldades, acalmar os meus anseios, lidar com a ansiedade. Coisas que inibem o sistema imunológico. Isolamento social. Coisas que melhoram. Apoio dos amigos e da família. A gente estar inserido em grupos, né, que a gente divida os pensamentos, possa conviver, é excelente. Que mais que inibe o sistema imunológico? Negação da verdadeira identidade. Por exemplo, a homossexualidade ou algum outro problema, alguma outra coisa que você precise viver uma mentira, vamos pensar assim, tá? Aqui ele deu um exemplo clássico, né, que é a homossexualidade, mas existem pessoas também que têm que viver sendo o que não são, fazendo o que não gostam, trabalhando onde não gostariam. Isso é terrível para o organismo, tá?
A aceitação de si, com os seus valores e sua história, é importantíssimo. É muito melhor a gente enfrentar uma barra para defender uma verdade nossa, do que a gente é, do que viver de mentiras e depois ficar doente. O que mais que inibe o sistema imunológico? Sedentarismo. Acabamos de falar do exercício. A atividade física regular melhora o sistema imunológico. As diferentes pesquisas sobre a atividade dos glóbulos brancos mostram que eles reagem à alimentação, ao meio ambiente, à atividade física e à vida emocional. Por isso foi criada essa tabela que eu tirei do livro. As principais influências aqui agora em relação à inflamação. Vocês viram que a gente tem que evitar a inflamação, o excesso de açúcar. Então esse slide trata sobre a inflamação, porque a inflamação está no cerne, está na base, né? Um corpo inflamado é um corpo propício, com um terreno biológico aí propício para o câncer. Então, fatores que agravam ou disparam a inflamação. Dieta ocidental, já falamos 1000 vezes de alimentos, né? Fatores de proteção, dieta mediterrânea, cozinha indiana, né? Por quê? Porque são baseadas em legumes, tá? Então, já vimos na primeira aula, eu não sei se foi na primeira ou na segunda sobre alimentação, que eu deixei uma pirâmide alimentar para vocês, com a base do que a gente deve ser a base da nossa alimentação, e lá estavam os legumes. Depois você dá uma olhada nas outras aulas, que é muito legal aquela pirâmide, porque ela mostra o que a gente deve comer em maior proporção, e ainda ela fala, é um documento, né, que ele vai falar quais são os alimentos construtivos, intermediários e destrutivos da saúde. Muito interessante. O que mais que agrava? Menos de 20 minutos de atividade física, que alivia, que protege. 30 minutos de caminhada 6 vezes por semana ou outras atividades, acabamos de falar. O que agrava a inflamação? Fumaça do cigarro, poluição atmosférica e poluentes domésticos. Tá? E o que protege? Meio ambiente limpo. A inflamação desempenha um papel-chave na progressão dos cânceres. Nós podemos agir para reduzi-la graças aos meios naturais de fácil acesso por todos. Tá? Fazer exercício e mudar a alimentação não tem dificuldade em relação a dinheiro, pessoal. Ah, mas é muito caro. É porque você não vai substituir uma bolachinha uma bolachinha normal por uma diet. Não é essa a ideia, né? A ideia é aumentar vegetais, né? Diminuir gorduras ruins, né? E muitas vezes isso até vai baratear o gasto. Agora, se você quer substituir as coisas por coisas teoricamente light, diet, que muitas vezes estão cheias de produtos químicos que não vai resolver, aí vai ficar caro, tá? Então, por isso que é interessante dar uma olhada naquele arquivo. Claro que, infelizmente, aqui no Brasil, comprar produtos orgânicos realmente é caro, tá? Mas tem como a gente escolher fazer algumas mudanças. Tirar o refrigerante, por exemplo, e trocar por água, vai ficar mais barato, né? E vai melhorar demais a saúde, demais. Então vamos lá, falando aqui em ômega 3 e ômega 6, falando em inflamação, né? Olha só, ele fez essa figurinha para representar o nosso desequilíbrio que existe no nosso organismo, onde a gente consome muito mais ômega 6 e falta ômega 3. Né? A gente consome muito mais óleos vegetais, milho, soja, girassol. Já falamos, né, pessoal, que é para usar óleo de coco para fazer comida quente, né? Para usar azeite de oliva extra virgem para as comidas que não vão à fervura. Dá para usar banha de porco também. Então essas coisas aqui, ó, que estão nessa balancinha, né, leite de vaca e seus derivados, a gente tem que reduzir muito, muito, muito isso. Pão, trigo, tudo nessa balancinha aqui da inflamação, tá? E na balancinha aqui da desinflamação a gente tem as verduras. Eu já tiraria o óleo de canola aqui, não concordo com o autor, tá? Já falei os óleos que são bons, mas como é um livro americano, né? Então a gente tem algumas coisas aí para levar em consideração. O que mais? Ele deixou no livro pra gente uma tabelinha dos alimentos que tem ômega 3, para ver se a gente consegue inserir algum na nossa dieta, tá? Então aqui vocês vejam que a maioria dos peixes, né? Então vários tipos aqui. Sardinha eu acho que é mais acessível. Chegamos no Brasil, hein?
Aqui a gente vai olhando, vai estar doendo o bolso, a gente vai olhando meio de lado, assim, não. Aí chega aqui, sardinha. Tá, então, ó, vamos comer atum, sardinha, que isso aí dá pra comprar, né? Mas se não der certo, que a gente vê que tá ficando devendo, a linhaça, aqui ele colocou os peixes, tá? Mas a linhaça também tem os precursores do ômega 3, tá? Mas aí, se você não consegue comer isso como deveria, tem que buscar as cápsulas, tá? Não vai ter jeito, o negócio é equilibrar. Se você reduzir, então, os ômega 6 também ajuda. E olha o prato anticâncer, que lindo, né? Proteínas animais sendo peixe, aumentando a quantidade de peixe, ovos, cereais, quando a gente for consumir, que sejam multigrãos, os lipídios, ele colocou aqui a oliva e a linhaça, ervas condimentadas, já falamos na aula de alimentação sobre a cúrcuma, hortelã, tomilho, alecrim, alho, legumes e proteínas aqui, lentilha, feijão, tudo desde que a gente saiba preparar e não tenha alergias alimentares, sempre pensando nisso, tá? Pode existir um alimento maravilhoso, se você for alérgico a ele, você não deve consumir, porque ele vai disparar a inflamação, tá? E inflamação é câncer, vai dar no câncer, vai dar em outras doenças crônicas, vai gerar hipertensão, vai gerar diabetes. Então a gente não deve consumir alimentos que o nosso organismo não metaboliza, né, que a gente é intolerante, ou então que dispara processos alérgicos. Escolher os alimentos em função do índice glicêmico. Então, olha o que a gente já falou. A gente já falou da relação aqui do alimento provocando inflamação, e agora a gente está falando do alimento provocando disparo de glicemia e insulina. Então, escolher alimentos com baixo índice glicêmico, tá? Então, aqui na esquerda estão os alimentos altamente ricos em açúcar refinado, e aqui na direita estão os alimentos ricos baixo açúcar refinado, que a gente poderia substituir, tá? Então, ó, tirar lá o açúcar branco, colocar um stevia, um xilitol, utilizar o chocolate meio amargo que é rico em cacau. Pão, vocês sabem que eu não aprovo muito a gente comer pão todo dia, né? Já mesmo que seja rico em cereais, se for com trigo na sua base ou coisas que tem glúten, eu acho que você tem que reduzir, tá? O glúten, cada vez, quanto mais estudos saem, mais a gente vê que a maioria das pessoas tem alguma dificuldade para digerir, tá? Não estou falando de doença celíaca, todo mundo tem doença celíaca. Não, tem pessoas que não vão ter problema com ele. Mesmo assim, é um alimento indigesto. Se tudo que a gente utiliza demais é prejudicial, então reduza, tá? E aqui ele vai falar, ó, do lado direito, batata doce, lentilhas, ervilhas. Depois vocês olham com calma aqui as recomendações. Aí alguém me perguntou essa semana no grupo quais eram os alimentos que mais continham agrotóxicos e os que menos continham. Então tá aí, pessoal, a resposta, né? Segundo esse livro, essas pesquisas que ele utilizou para escrever o livro. Falei que também que é um livro americano, de um médico americano. Então, os mais contaminados seriam a maçã, a pera, o pêssego, a nectarina, morango, cereja, framboesa, uva, pimentão, aipo, vagem, batata, espinafre, alface, pepino, abobrinha e abóbora. Vamos chorar, né? Tem um monte dessa lista aí que eu adoro. E os menos contaminados, banana, laranja, tangerina, abacaxi, essa grapefruit a gente nem tem muito aqui, né? Melão, melancia, ameixa, kiwi, mirtilo, manga, mamão, brócolis, couve-flor, champignon, tomate, berinjela, rabanete e abacate, tá? Então, esses seriam os menos. Classificação dos efeitos de certos alimentos contra vários tipos de câncer. Então, olha só, no livro, pessoal, tem uma mesma tabela dessas para vários tipos de câncer. Eu peguei a tabela geral para mostrar para vocês. Então, ó, vamos entender as flechinhas. Capacidade de inibir o crescimento das células cancerosas, tá? Olha aqui os alimentos. Quanto maior a flechinha, né? Maior a capacidade desse alimento de inibir células cancerosas. Então, pega esses primeiros aqui que estão na nossa tabela e coloca na sua vida,
tá? Então, certos alimentos inibem o crescimento das células de determinados cânceres. Por isso que eu falei que no livro tem uma tabelinha para cada câncer, colocando em primeiro lugar qual seria o alimento mais inibitório para aquele tipo de câncer, né? Então, é bem interessante mesmo para quem já tem algum tipo de câncer, poderia procurar lá no livro, ver se tem a tabelinha para escolher os alimentos, tá? Que a gente tem que reduzir, né? A gente tem que reduzir os alimentos tóxicos, então olha ali, pão, leite, óleos vegetais, diminuir carne vermelha, diminuir frango, comer mais peixe, tá? Mesmo assim, eu ainda prefiro colocar o frango do que a carne vermelha, para deixar em maior quantidade na semana, tá? E coloca frutas na sua vida, legumes, água filtrada, né? Água pura, como a gente já falou antes. E aqui no final vem uma lista de alimentos para você, uma lista de compras para que você possa utilizar, caso você queira montar uma lista de compras anti-câncer. Olha que legal, tá? Desde proteínas, cereais, gorduras, tá? Aí ele coloca aqui legumes, cogumelos, ervas, e aí tudo isso você pode começar a pensar. De repente você não comia determinado alimento, vale a pena colocar na sua vida, os temperos, tá? Eu coloquei temperos na minha vida só depois que eu fui estudar essas coisas da ortomolecular. Eu não consumia cúrcuma, eu não costumava cozinhar. Agora eu coloco praticamente em todos os pratos que eu faça um pouquinho, né? Não colocava curry, agora coloco. Manjerona e orégano sempre utilizei, mas a gente vai aprendendo quais os temperos que vão ser benéficos. E vamos deixando aqueles temperos químicos de lado. Olha só, probióticos, substâncias que melhoram a microbiota intestinal. Nem falamos disso no câncer, mas é importantíssimo. Nós falamos da microbiota na primeira aula, né, se não me engano. E aqui tem as frutas, tem nozes, as algas. Então, tudo vocês podem depois dar um pause e olhar com calma. Sobremesas, frutas, né, chocolate amargo, falei para vocês que é ótimo. E pessoal, tem várias coisas gratuitas aí na internet de como você fazer novos pratos utilizando as substâncias que são menos prejudiciais, tá? Eu não sei quantos canais aí só falando de receita. Então vai da gente também querer aprender o novo, tá? Olha as bebidas e aqui tem os produtos anti-câncer, como a gente falou lá no começo, que utilizar alguns produtos químicos poderia, contendo alumínio, né? Tudo que contamine com metais pesados proporciona, né, a contaminação do corpo. Então aqui ele coloca, ó, desodorantes naturais sem alumínio, cosméticos orgânicos sem parabenos, inseticidas naturais à base de óleos essenciais, vinagre branco ou produtos de uso doméstico ecológicos, sem pesticidas nem produtos de síntese, recipientes de vidro ou de cerâmica para micro-ondas, panelas de inox, teflon. E aqui uma lista também de produtos químicos que vocês podem, ele tenta colocar uma substituição. Então, eu estava utilizando aí na segunda linha, né, desodorantes com antiperspirantes, contendo alumínio. Com o que eu posso substituir? Desodorante natural. Aí você vai linha por linha, ele vai te dando uma ideia do que poderia ser colocado para substituir. Então, pessoal, essa foi a semana aí da prevenção do câncer. Sei que se a gente fizer 80% das coisas que estão aí, 50% já vai ser de grande auxílio para o nosso organismo e a gente vai contribuir para não desenvolver câncer, que é uma doença que a gente sabe que é de difícil tratamento, tá? Quem não se inscreveu no canal, gostou do vídeo, compartilha, fala para os colegas aí da área da saúde para que eles possam passar isso para os pacientes. Se você conhece pacientes que têm câncer, que tiveram câncer, isso aqui também é para evitar recidiva, também compartilha, pessoal. E é muito importante vocês comentarem também, colocarem as dúvidas de vocês, né, para que eu possa responder, para que possa ser muito útil todo esse trabalho aí das aulas, tá bom? Um abraço e até mais.